Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, nem cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei o que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saí pelas ruas e dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Entre todas as gerações será chamada bendita. Hoje nós damos início a esta novena solene, em preparação à festa de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. E aqui nós nos reunimos não simplesmente para celebrar ou para fazer memória da figura da Virgem Maria, mas sim daquilo que ela foi na história da salvação, na história do povo de Deus. Maria vai muito além de ser somente a mãe de Jesus, de ser alguém que empresta o seu útero para que biologicamente o Verbo de Deus pudesse se encarnar, se fazer homem e assumir a nossa carne. Maria esteve presente em todos os momentos da vida de Jesus. O primeiro milagre que Jesus faz em Caná da Galileia, Maria está presente como intercessora. Ela intercede por aquele casal que percebe que não havia mais vinho para oferecer aos seus convidados. E Jesus ainda é até um pouco rude com Maria, porque ele diz: mulher, a minha hora ainda não chegou. Os padres conciliares, quando terminaram o Concílio Vaticano II, eles escreveram um bonito documento, dentre tantos outros, que se chama este documento Lumen Gentium, luz de todas as gentes. Assim deve ser a igreja, luz para todos os povos. E o capítulo 8º deste documento traz a figura de Maria, mas não exaltada simplesmente como mulher, não exaltada simplesmente como uma figura de devoção ou de piedade. Maria é colocada como imagem da igreja. Nos pés de Maria está toda a igreja. Quando nós nos colocamos diante da Virgem Maria, nós nos colocamos diante daquilo que é a própria igreja. E me explico um pouco mais. Depois que Jesus termina a sua missão e que ele abraça a cruz, quem está de pé ao lado dele na cruz? Parece que vocês estão com dúvidas. Quem é a única pessoa, além do discípulo amado, que está de pé ao lado da cruz? Maria. Da boca dela não sai uma palavra.
E ela poderia, como mãe, ter dito: não façam isso com meu filho, não ajam assim. Por isso que Maria, ela vai além da figura da mãe. Maria, ela se torna corredentora. Jesus é o redentor por excelência da humanidade. Mas Maria assume o papel de corredentora. Ela é a igreja peregrina que se coloca aos pés de Jesus. Ela não teve medo. Os apóstolos foram embora. Pedro se escondeu. A serva de Pilatos pergunta assim: olha, você não é um daqueles que seguiam Jesus? E Pedro diz: não, eu não. Você tem certeza? Ele diz: não, eu não. E ela torna a insistir de novo: mas parece que eu vi você com ele. Não, eu não. E o galo canta. Pedro, que depois será a pedra ao qual Jesus vai fundar a igreja. Mas antes de Pedro, Maria, sem dúvida, não teve medo. Maria acompanhou Jesus silenciosamente, aceitou a cruz que ele abraçou e foi com ele até os pés da cruz, sem medo. Claro, com o coração, como diz o profeta Simeão, transpassado de dor. Mas ela não duvidou nenhum momento do projeto do Pai. É por isso que Maria é muito mais do que simplesmente uma devoção ou uma piedade popular nossa. Maria é bem-aventurada entre todas as gerações. E vou um pouco mais além. Quando Jesus ressuscita, as que têm coragem de ir ao túmulo não são os apóstolos, são as mulheres. Cedinho de manhã, Maria com a outra Maria, Maria de Cleofas, pegam aquelas ervas, a mirra e os óleos e vão embalsamar o corpo de Jesus. Maria teve capacidade de, no outro dia, voltar no cemitério, entre aspas. Muitas vezes nós temos medo até de ir no cemitério, de visitar os nossos entes queridos que lá estão. Maria teve coragem, depois de ter passado por todo aquele sofrimento, de no outro dia estar logo cedo ao túmulo de Jesus e reviver novamente tudo aquilo. E passar pela angústia de chegar lá e o corpo não estar. Então, é que ela tem a convicção de que o filho não estava mais morto, mas ressuscitado. E aí nós vamos um pouco mais além. Enquanto os apóstolos se mantinham fechados, com as portas do lugar onde eles estavam trancadas, com medo do Império Romano, com medo de morrer na cruz, Maria está lá, no meio deles, apoiando, incentivando e dizendo: não tenham medo. Não tenham medo, porque o projeto não será fracassado. O projeto não terminará na morte. E é naquele dia que eles recebem o Espírito Santo. E quem está no meio dos apóstolos e recebe o Espírito Santo junto com os apóstolos? Maria. Nós precisamos ler muito a Sagrada Escritura para que nós possamos defender muito quem é e quem foi Nossa Senhora. Não foi uma simples mulher. Depois, quando os discípulos, com medo de não querer sair, e hoje nós vimos no Evangelho que Jesus chama outros ainda para partilhar a sua missão, quem é que diz: vai, coragem, é necessário anunciar o Evangelho, é necessário levar às outras nações a palavra do meu filho? É Maria. O que os apóstolos iam fazer depois da morte de Jesus? Cada um ia voltar para sua casa, cada um ia cuidar dos seus afazeres, e o projeto de Jesus terminaria ali, com a sua morte. Quem foi a incentivadora? Quem foi que diz: vamos à frente, coragem? Foi Nossa Senhora. Ela que disse aos apóstolos: o projeto não acabou, o que Jesus ensinou não morreu. Nós precisamos ir levar esta notícia a todas as gentes, a todos os povos. E Nossa Senhora é a incentivadora dos apóstolos. Por isso que a igreja diz: Maria foi a primeira apóstola e a primeira missionária, porque ela que teve coragem de dizer: vamos à frente, vamos levar o Evangelho ainda aonde não chegou.
foi ela. Na escola de Maria, nós aprendemos muito de Jesus. Por isso, quando nós olharmos para a imagem de Nossa Senhora, aqui sobre o título de Nossa Senhora Aparecida, tão pequenina, nós precisamos entender que essa mulher é muito mais do que talvez nós tenhamos como concepção enquanto católicos. Não é só nossa intercessora, é nossa corredentora. Duas coisas muito significativas desta imagem que foi encontrada no Rio Paraíba, em Aparecida, e que quase todos vocês conhecem. A imagem original sofreu um atentado, não foi assim? E quase que não sobrou nada. A imagem foi destruída em mais de 200 pedaços. Qual foi o único pedaço da imagem que ficou inteiro? Qual o único pedaço da imagem? As mãos postas. Quem respondeu aí, respondeu muito bem. Maria é aquela que é a onipotência suplicante diante de Deus. Ela está diante do trono de Deus e suplica dia e noite por cada um de nós. Por isso que naquele atentado, as mãos de Nossa Senhora não se romperam, para dizer para nós, com a oração e com o poder da oração, nada nos destruirá. Nada tem poder de destruir uma pessoa que reza. O que o demônio mais tem medo é de pessoas que rezam. E a segunda coisa da imagem, que muitas vezes nós não reparamos, porque o manto a esconde, e quando o Papa Bento XVI veio visitar o Brasil, alguém que estava com ele disse assim: essa imagem não é muito bonita, porque ela não carrega o menino Jesus. Aonde está o menino Jesus? Alguém sabe? Cadê o menino Jesus? Está na onde? Está dentro do ventre dela. Esta imagem é a portadora do menino Jesus. Por isso, Nossa Senhora Aparecida no Brasil é tão conhecida, tão admirada, e a devoção é tão grande. Ela não nos apresenta o menino Jesus nos braços, mas ela é a portadora do menino Jesus. Ela é a nova arca da aliança. Ela carrega dentro do seu fruto, dentro do seu ventre, o fruto bendito, o verbo de Deus que se fez carne. Por isso, todas as vezes que vocês olharem para Nossa Senhora, lembre que ela está de mãos postas, porque ela suplica por nós a Deus. E que dentro do ventre dela, o menino está sendo gestado. Tem uma música muito bonita do Padre Jonas que diz assim: Virgem do silêncio, que gera a palavra, me ajuda no silêncio da minha vida também a gerar Jesus. Que nós possamos, na nossa vida, no nosso jeito de agir, de ser, enquanto família, enquanto pessoa, gerar Jesus para os outros, trazer Jesus para os outros. Foi isso que Maria fez. Trouxe o verbo de Deus na carne humana, mas não deixou que depois da cruz os discípulos desistissem do projeto. Que Jesus pudesse ser anunciado a todas as pessoas. Ao olhar para Nossa Senhora, nós possamos sempre olhar para o menino Jesus que ela porta, para a palavra de Deus que ela carrega no seu útero santíssimo. Nossa Senhora é a portadora da palavra. Por isso eu termino relembrando aquilo que eu falava no início. Nossa Senhora é a imagem da igreja, porque ela nos dá a palavra. Ela gera o próprio Jesus e nos ensina a ouvir a sua palavra, a suplicar diante dele pelas nossas necessidades. Que nesta noite, em que nós iniciamos esta novena santa, em preparação à festa de nossa padroeira, da nossa capela e de toda a nossa nação e a nossa pátria, nós possamos, como Maria, gestar a vida, gestar Jesus Cristo para os outros, levar a palavra de Deus com as nossas atitudes e com os nossos exemplos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.